Olá, galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui para fazer um daqueles vídeos conversas assim, falar um pouquinho, né? Porque principalmente nessa pandemia, né, a gente tá aí, fica pensando, refletindo sobre a vida. E eu gosto de vir aqui compartilhar alguns pensamentos com vocês, porque pode ser que faça algum sentido para alguém, né? Então a gente pode ter uma conversinha aqui um pouco mais íntima. Então tem algo que assim, tem algum tempo já que eu venho refletindo bastante, né? O quanto que a gente vem vivendo num tempo assim onde parece que nada é o suficiente, né? E isso me preocupa bastante, porque a gente precisa desenvolver muito um autoconhecimento para não deixar se levar por essas cobranças externas que são infinitas, assim. E eu tenho observado tanta coisa assim na minha vida, no meu dia a dia, que eu falo, gente, isso é muito delicado, porque assim, que nem, só dando um exemplo, às vezes você namora é quando você vai casar, você casa é quando você vai ter um filho, então assim, parece que nada do que você faz é suficiente aos olhos dos outros, mas o ponto-chave disso que eu queria trazer para vocês é você saber o que é suficiente para você, quais são os seus planos, quais são os seus sonhos, as suas metas. A partir do momento que você tem isso muito claro e muito estabelecido, a chance com que você se deixe levar por essas influências é muito menor, porque essas influências elas estão ali o tempo todo. Então, que nem eu já até postei aqui da viagem que eu fiz para o Nepal, uma trilha que eu fui até o Base Camp do Everest. Gente, uma viagem incrível, maravilhosa, e eu me lembro que eu tinha acabado de retornar dessa viagem e uma pessoa virou, nem perguntou como é que tinha sido a viagem, me perguntou assim, qual a sua próxima viagem? Falei, gente, a gente não tá tendo nem tempo de digerir, de curtir as coisas e você tá sempre olhando pra frente e esquecendo de viver no hoje, no presente, comemorar as suas conquistas, as suas alegrias, porque assim, você conquista algo e parece que você nem viveu aquilo, você já tá com planos, projetos futuros. Eu acho isso muito sério, porque assim, a vida é feita disso, né? Dessas conquistas no dia a dia, o quanto que é importante a gente viver o presente, o dia de hoje. É claro que é importante você ter metas, você ter um direcionamento, você saber para onde você quer ir, mas viver aqui no hoje também. Então, assim, é muito delicado, né? Porque se você for perceber, você pode acabar se influenciando e vivendo uma vida para agradar os outros. Ah, não, eu vou planejar a viagem porque estão me perguntando, querem saber. Ou então se você não tem firme o que você veio para fazer, você acaba indo, que nem outro exemplo que eu posso dar aqui para vocês da minha vida, que nem, por exemplo, eu tenho esse canal, tô aqui fazendo esse vídeo aleatório, mas o tópico principal aqui é astrologia, mas eu gosto de falar de outras coisas. Então eu fiz um vídeo falando sobre sustentabilidade, por exemplo. E foi um dos vídeos assim mais compartilhados, mais comentados, mais vistos e tal. Eu poderia o quê? Falar assim, as pessoas querem me ouvir falando sobre sustentabilidade, vou mudar, vou fazer o que elas querem. Mas peraí, o que eu quero? Qual que é a minha meta? Qual que é o meu objetivo? O que faz o meu coração bater mais forte? Claro que se eu falei isso faz o meu coração bater mais forte, mas vocês conseguem entender o que eu tô falando? O quanto que é muito sutil isso de você perceber o que você tá fazendo por si e o que você tá fazendo para agradar os outros, principalmente hoje em dia em rede social, onde tem essa questão, né, das pessoas curtirem, comentarem, as pessoas acabam usando isso como um termômetro, como uma base. Ah, vou seguir esse caminho, vou fazer isso, vou fazer o que todo mundo tá fazendo. E o que você quer fazer? Sabe? Porque assim, eu cheguei a essa conclusão. Então assim, as pessoas falam e dificilmente elas chegam pra te perguntar se você tá bem, se você tá feliz, se você já tem um plano. Elas chegam te dando uma solução de um problema que você não tem. Então, por exemplo, sei lá, quando eu tava começando a estudar astrologia, que algumas pessoas sabiam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E claro, é legal, a gente tem que se cercar de pessoas que acreditem na gente, que incentivem a gente, só que você tem que ter o discernimento em saber distanciar e saber o seu tempo, senão você vive no tempo dos outros. Se eu tivesse escutado muita coisa,
eu teria passado por cima de mim mesmo, começado esse perfil aqui num tempo que eu não estava me sentindo preparada ainda. Isso daí é uma percepção muito pessoal. Quem tá de fora vai falar a opinião da pessoa de acordo com as vivências dela, né? E essas mesmas pessoas que vêm, dão sugestões, ai, faz uma palestra, escreve um livro, não sei o quê. Às vezes são pessoas que nem vão consumir as coisas que você faz, então elas estão ali, são só vozes, vozes, vozes. Então isso serve para muitas coisas, assim, eu tenho observado muito isso e assim, tô dando alguns exemplos jogados aqui, mas assim, gente, isso acontece o tempo todo, então por isso que é muito, muito, muito importante você conseguir silenciar essas vozes e escutar a sua, o que você quer, senão você cai nessa armadilha e você vai viver sua vida em função dos outros. E gente, a vida é um presente divino, é uma bênção, ela é muito maravilhosa pra gente perder tempo com isso, né? De tentar agradar as expectativas do outro, porque no final do dia o outro falou uma coisa, ele esqueceu, tá lá vivendo a vida dele, aí você tá ali, correndo atrás pra realizar uma coisa e que o outro não vai estar nem aí no final das contas, ele falou sem nem saber da consequência. Então tome muito cuidado com o que você ouve, tenta filtrar um pouco isso e se ouvir, se olhar mais, então olhar muito para suas vozes, que elas são com certeza as mais importantes, como eu falei, né? Claro que não é para você ignorar as vozes, você saber, né, de quem tá vindo, quem tá falando, qual a intenção dessa pessoa, porque realmente isso pode acabar tirando o foco do seu processo, do seu caminhar, né? Então eu acho que isso é muito sério e às vezes a gente estando num piloto automático pode não se dar conta disso. Eu acho que isso é muito importante. Então queria trazer essa atenção e essa reflexão para vocês nisso. Espero que tenha feito algum sentido. Se não fez, tá tudo bem também. Seguimos amigos. E é isso. Qualquer dúvida, qualquer coisa, comentem aqui, compartilhem se gostar do vídeo. E é isso. Nos vemos em breve para falar de alguma outra aleatoriedade, pensamentos meus dessa minha cacholinha aqui, tá bom? Beijo para vocês.